Olá, tudo bem? Hoje resolvi vir aqui. Às vezes eu vou dar uma gaguejada, porque não é de costume, não é de praxe eu ter esse contato, falar com redes sociais, mas é um assunto que deve ser visto e assistido e dar uma atenção maior para esse caso que aconteceu comigo sobre cisto no ovário. No meu caso, existem vários cistos. No meu caso, foi um teratoma, onde ele cresce muito, dependendo do tamanho, e pode haver dentro dele corpos estranhos como dente, cabelo, enfim. Decidi vir aqui falar nesse vídeo sobre este caso, porque ele não é muito comentado. As pessoas que comentam, porque na época eu ainda pesquisei e eu não encontrava muitos vídeos falando sobre o cisto no ovário. Então, assim, eu decidi ajudar pessoas que podem estar passando por aquilo que eu já passei, né? E espero que as pessoas venham ter mais atenção sobre o seu corpo, venham procurar um médico, sim, especializado, para vir acompanhando, fazer exames, porque é necessário a gente estar sempre ligado aos sinais que o corpo nos mostra. No meu caso, o que aconteceu? Em fevereiro de 2019, eu senti uma dor muito forte do lado esquerdo numa madrugada, ao qual eu acordei com uma dor muito forte do lado. Eu achei até que meu esposo, dormindo, acertou o cotovelo, né? Enfim, mas ocorreu em mim uma preocupação. Eu falei, eu nunca senti essa dor, o que pode ser isso? Então resolvi procurar um médico, ao qual ele me passou uma ultrassonografia. Nessa ultrassonografia, eu descobri o quê? Um cisto no ovário, do tamanho já de uma laranja. Imagina, meu corpo teve uma mudança, a minha barriga, ela cresceu um pouco mais, né? E os sintomas do cisto no ovário era como se fosse de gravidez, dava enjoo, né? Mudança de humor, enfim. Eu descobri, a médica que estava ali no momento me avaliando, que viu esse cisto, pediu para eu procurar a minha médica para ela estar me orientando e fazendo o tratamento de acordo para saber o que seria feito dali para frente, uma cirurgia ou medicamento. E eu indo na minha médica, ela passou um anticoncepcional, se não me falha a memória agora, Primeira 20, 30, que depois eu até passei Primeira 20, porque teve alguns efeitos colaterais. E ela falou assim, Adriana, você vai tomar durante 3 meses e você vai voltar a fazer o exame nova. Você vem aqui, eu vou te passar o exame para você estar fazendo ultrassonografia, uma transvaginal novamente, para a gente saber se o remédio conseguiu reduzir o cisto no ovário, para que não seja feita uma cirurgia. Caso não venha, né, reverter essa situação, aí é necessário sim uma cirurgia. Ela me explicou, porque neste caso é feito uma cirurgia por vídeo, que é menos invasiva, por furinhos que faz. Então, assim, fiquei com aquela preocupação e fui fazer o tratamento durante esse período. Sendo que, quando eu retornei para fazer os exames que foi pedido, nesse período de 3 meses, foi os períodos mais horríveis que eu passei, porque foi o período em que eu tive que ir parar na emergência por várias vezes, porque eu estava sentindo muitas dores do lado esquerdo, aonde estava localizado, só que havia uma confusão. Quando eu ia fazer as ultrassonografias, o meu ovário, ele, por estar pesado aquele teratoma, ele trouxe meu ovário esquerdo para o meio. Então, assim, era identificado como se tivesse o teratoma no ovário esquerdo, no direito, sendo que era o meu ovário esquerdo que havia sido movimentado. Então,
houve essa confusão, conseguiram desvendar isso mais um pouquinho à frente, mas nesse período, como eu disse, foi o período mais difícil, porque eu sentia muita dor, e parando na emergência, todas as vezes que eu parei na UPA, na emergência, mesmo sendo acompanhada, porque no tempo que eu estava pelo SUS, então eu tinha que fazer um tratamento, né, fazer todos os exames pelo SUS, que aí já troquei de médico para eles observarem isso aqui, para eu conseguir fazer a cirurgia, sendo que mesmo eu correndo para fazer, que no meu caso, o que acontece? Como ele reduziu pouco, mas ela falou que era para eu esperar, porque tomando o remédio ele poderia ir reduzindo e sumir, eu fui tomando remédio. Sendo que quando eu parei na UPA, na emergência, com as dores constantes na madrugada, aquelas dores que me davam ânsia de vômito, a minha barriga ao lado esquerdo parecia que meus órgãos estavam sendo todos espremidos, porque era uma dor assim que eu não sei te explicar, mas era uma dor muito forte, ao ponto de não ter força nem para andar. Então assim, eu passava tendo como se fosse crises. Então quando eu parei para fazer alguns exames na emergência, eles falavam que era cálculo renal, porque eu estava com crise renal. E provavelmente se eu não expelisse a pedra, porque todas as vezes que eu fiz exame não aparecia, mas poderia estar ali no meio do canal e não estava sendo observado. Então essa pedrinha poderia estar fazendo essa dor tão... Então assim, eu comecei a tomar remédios para dores como Tramal, que era o que me aliviava no início, mas depois já passou a não fazer mais efeito. Então assim, não aliviava mais. Tomei todos os tipos de remédio, porque quando a gente ia para emergência, nem sempre era o mesmo médico, então cada um falava uma coisa. Então, assim, eu fiquei durante meses com uma dor que eu não sabia explicar aquela dor, com vários tratamentos. Eu tenho aqui vários exames, eu tenho aqui datas de quando eu parei no pronto-socorro, na emergência, nos médicos até pago mesmo da minha cidade. E com isso, eu tenho aqui laudos que era cálculo renal, até que, por último, fica assustado com a situação. Fui diagnosticada a tomar Alurax, que ele tem um efeito de como se fosse anticoncepcional, que ele não previne, é só um hormônio, porque o médico achou que eu estava com endometriose, sintomas de endometriose. Então, e assim, a gente é leigo nessa parte de saúde, então assim, o que falavam, eu já não aguentava, a única coisa que eu queria que se resolvesse, desculpe. E com isso, o que acontece? Nesse período todo em que eu passei as madrugadas, quando não era mais madrugada, já vinham durante o dia, passei um aperto muito ruim, porque eu estava na época de terminando a faculdade e assim não foi muito fácil, era provas e provas, TCC, só quem passa por isso sabe. Até que eu, marcando todos os exames, o médico que estava me acompanhando o cisto, eu disse para ele: doutor, há possibilidade de ter torção ovariana no meu caso? O médico que me atendeu, ele falou: ah, sim, então você procura o seu médico, mostra para ele, porque você pode estar com sintomas do seu cisto. Então foi algo que me atentou, eu falei: pronto, é o meu cisto. Tá doendo logo onde eu estou sentindo a dor. E com isso, foram pedidos alguns exames, que demoraram pra caramba. E nesses exames que foram pedidos, eu fiz uma ressonância. Foi a única coisa que mostrou que realmente tinha acontecido comigo, sendo que a gente já estava suspeitando um mês antes que era torção ovariana, porque eu já estava falando isso para os médicos, mas eu chegava no hospital, quando eles me encaminhavam do pronto-socorro para o hospital, para eles verem com mais atenção e analisarem para ver se era torção, eu chegava lá, eles apertavam minha barriga e falavam: não, fazia o toque, os testes, tudo direitinho, falava: não, isso não é torção ovariana, senão você não aguentaria eu estar apertando a sua barriga.
sendo que eu sei as dores que eu senti. Então, assim, as pessoas não te dão muita atenção no que você sente. No meu caso, a morfina não aliviou a dor que eu estava sentindo. Foram alguns segundos, porque logo após já comecei a sentir a dor novamente. Nem a morfina estava adiantando para início de conversa. Então, assim, fiquem atentos ao seu corpo, às dores que você sente e não deixe isso passar. O meu alerta pedem para eles ficarem mais atentos, ver com mais atenção, porque quando você vai para um pronto-socorro de emergência, a única coisa que eles querem é te passar remédio naquele momento e não querem dar importância ao que você está sentindo, porque muitas das vezes as pessoas acham que é fingimento seu o que você sente, mas não estão passando, não estão no seu corpo para saber. Então, quando eu fiz a ressonância que mostrou que eu estava com uma torção ovariana, eu fiz em outra cidade. Quando eu fui para outra cidade fazer o exame, eles me ligaram à tarde, eu fui pela manhã, cheguei em casa, assim que eu cheguei em casa eles já me ligaram, eu falei, Eduardo, aconteceu algo, porque eles pediram para eu voltar. Eduardo é meu esposo, gente. Eu falei, eles pediram pra gente voltar, para pegar o nosso exame e levar para médica. Eu falei, aconteceu alguma coisa, eu tô com alguma coisa muito ruim, mas eles não falam. Então, quando eu cheguei lá para pegar o exame no outro dia, eu aguentei, porque as dores demorou tanto tempo, demorou muito tempo, de fevereiro até fazer a cirurgia, até descobrir que eu fiz a cirurgia em outubro, novembro, não lembro agora, mas no próximo vídeo eu vou deixar tudo explicadinho os exames para vocês verem quanto tempo que eu fiquei sofrendo. E as pessoas não acreditam, mas eu estava com uma torção ovariana. E com isso, eu levei os exames para uma médica que estava no lugar do médico que estava organizando tudo para fazer a cirurgia. Quando eu descobri que era torção ovariana, a médica não esperou mais, pediu alguns exames que é necessário para a cirurgia e na mesma semana já pediu minha internação, porque era para ser de emergência, já era para eu chegar na UPA da minha cidade, aqui em Teresópolis, e eles me encaminharem para o hospital e fazer a cirurgia de emergência, o que não ocorreu. Então, quando eu fui fazer a cirurgia, eu fiquei internada um dia antes, porque faz todo aquele procedimento que tem que ter, e fizeram a cirurgia, demorou umas 6 horas, entrei 1 hora, saí 6 horas. Então, assim, demorou muito a minha cirurgia, né? Eles tiveram que ter muita atenção. A médica falou que quando fizeram, porque no meu caso, eu não tenho filho, e então eles iam preservar o meu ovário, o que, né, restava dele, porque já estava muito tempo torcido. Então, assim, quando fiz a cirurgia, eles fizeram os furinhos. O normal é o umbigo, 2 furinhos embaixo, perto da virilha. E eles tiveram que fazer um ao lado para chegar lá, porque tiveram muita dificuldade. Porque enquanto eles desenrolavam o ovário do cisto, eles contaram 30 voltas. Então, assim, já estava só a misericórdia, né? E nele foi encontrado cabelos. E levaram, né, o teratoma para saber, porque eles fazem todo esse procedimento para saber se é benigno ou maligno. Mais uma preocupação que a gente tem, mas graças a Deus correu tudo bem. E esse é o vídeo que eu tenho para deixar para vocês. Fiquem atentos. Dê atenção ao seu corpo, o grau de dor que você está sentindo. Não deixe de passar todos os detalhes do que acontece com você. E procure, sim, os melhores médicos. Deixam bem atento, passe tudo que você está sentindo, porque são coisas que não são muito bem assistidas. Quando a gente vai numa emergência, como eu fui, eles fazem o exame, não dão tanta atenção como deveria. Então, assim, eles acham que é uma coisa e você acaba indo na deles. Foi o que aconteceu comigo, poderia ter sido pior. Depois de algum tempo, 1 ano depois, eu tive que voltar na minha médica, depois disso eu fiquei um tempo sem voltar nela para mostrar os exames.
e mostrei para ela a ressonância. Mentira, 1 ano não, mas 6 meses depois, a contar 1 ano. Eu mostrei para ela, aliás, nem cheguei a mostrar, eu falei para ela que eu estava durante esse período todo com o cisto no ovário, e ele torceu, teve a torção ovariana, que é um assunto que é pouco falado e que as pessoas têm que dar mais atenção. Em alguns casos, como eu vi, teve uma atriz que eu não me recordo o nome agora, que o cisto que estava nela, ele era um pouco menor, então quando ele torceu, eles conseguiram reverter, porque o ovário ele voltou para o lugar. Então, assim, há casos que ele vai torcer e vai voltar. No meu caso, ele só foi torcendo esse período inteiro em que eu fiquei com aquele o cisto no ovário. Então, assim, há casos e casos. E a minha atenção toda para falar hoje sobre cisto no ovário, porque comigo ocorreu uma torção ovariana. E é um assunto que é pouco falado e que é necessário ser dito para as pessoas saberem. E se tiver algum especialista nessa área que puder alertar as pessoas, falar sobre isso com mais precisão, falar mais sobre isso, porque são assuntos que são pouco falados e as pessoas não dão muito crédito a essas coisas que acontecem. Então, assim, depois eu vou estar postando o vídeo mostrando o tamanho que ele estava, o tamanho que ele chegou a ficar, e dizer que o corpo, né, mais uma vez, ele precisa ser estudado com mais atenção e dar mais atenção aos casos. O seu corpo lhe dá sinais. Acontece coisas conosco que a gente tem que dar atenção. Eu comecei com essas dores do lado esquerdo, comecei a me sentir muito mal. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, mas com a quantidade de remédio e o cisto ovariano, eu aumentei meu peso, são coisas que vai acontecendo. E eu fazia exames direto para saber se eu estava com algumas outras coisas, porque a gente se preocupou, por que eu tô engordando? Né? Por que eu tô assim, eu tô assada? Então, assim, eu fiz vários exames para descobrir a causa. Então, assim, e não foi muito fácil. E espero que esse vídeo venha te ajudar e que você venha ficar atento aos sinais que o seu corpo dá. Entendeu? E que neste canal você possa, né, curtir e que venha ficar atento. No próximo vídeo eu vou estar postando ali também a ressonância que eu falei pra vocês quando houve a torção, pra vocês verem que é a verdade. E é um assunto, né, quero deixar pra vocês aí sobre torção ovariana. Cisto no ovário, no meu caso era um teratoma de um tamanho de uma laranja, ele chegou a ficar menor um pouquinho, mas que no meio do processo houve a torção e a gente não pôde reverter. Mas graças a Deus eu estou aqui. Mas há pessoas que não acreditam que poderia ter sido uma torção ovariana, porque ninguém aguentaria ficar tanto tempo com uma dor de uma torção como eu fiquei, né? Que foi até que a médica falou comigo, não acredito, não sei como você aguentou. Porque essa dor é uma dor que muitos não sabem explicar essa dor. É uma dor que, em alguns casos, há pessoas que falam que é pior do que ter um filho. Outra disse que é pior do que um cálculo renal. Então, alguns casos eu não sei, mas só sei que é uma dor que eu senti, que eu não quero sentir nunca mais. E vou estar sempre atento, né? Estar sempre acompanhando, fazendo exames preventivos, para a gente evitar que ocorra isso mais vezes. Porque a gente nunca sabe, né? E esses cistos podem voltar. Então, fica aí